Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.4, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Escreva as formas de decomposição em frações parciais da função, como no exemplo 7. Não determine os valores numéricos dos coeficientes. Temos letra A, x dividido por x² mais x menos 2. Letra B, x² dividido por x² mais x mais 2. Bom, para escrever em forma de decomposições de frações parciais, primeira coisa que temos que analisar é a função racional, né, que é dada por um polinômio p de x dividido por q de x, se ela está aí na forma própria para divisão em frações parciais, que é a condição de analisar aí que o grau, né, o grau do polinômio q tem que ser maior que o grau do polinômio p. Então, a gente tem aqui, ó, o grau do polinômio p, que é o numerador, é igual a 1, potência x, e aqui temos que o grau de q é igual a 2. Então, o grau de q é maior do que o de p. Ok. Então, essa é a primeira condição que a gente avalia aí para a letra A. Segunda condição é que a gente tem que ter a forma fatorada e simplificada para separar aí em frações parciais. Então, temos que fatorar o denominador. Então, a gente pega lá, né? O polinômio é x² mais x menos 2 igual a zero. Ou seja, verificar se existem raízes da equação, se esse termo é redutível ou não. Então, se a gente calcular aí por Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado, b, o valor aqui é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A também é 1, vezes o valor de C, que é menos 2. Então, vamos ter aí um delta igual a 1, aqui menos 4 vezes menos 2, mais 8. 1 com mais 8, 9. Então, vamos ter que x é igual a menos o b vale 1, mais ou menos o valor, a raiz quadrada de delta, que é 9, dividido por 2 vezes o A vale 1. Então, a gente vai ter aí um x1 igual a menos 1, pegar a raiz positiva, mais 3 dividido por 2, então menos 1 mais 3, 2, dividido por 2, 1. E vamos ter um x2 dado por menos 1, menos 3 dividido por 2, que é menos 2. Então, esse polinômio pode ser fatorado e escrito como x, aí menos 1, vezes o x, aqui como é menos, com menos da fórmula fica mais, x mais 2, isso igual a zero. Se a gente desenvolver aqui, né, x vezes x ao quadrado, aí menos x, com o mais 2x com menos x, a gente tem mais x, e menos 1 vezes 2, menos 2. A gente volta a ter aquela condição. Então, a gente reescreve a letra A aí, né, como sendo x dividido por x menos 1 vezes x mais 2 de forma fatorada. Aí a gente verificou aí que tem dois termos. Agora eu tenho que verificar se esse termo é redutível e se repetem, né? A gente pode verificar aqui, né? Já achou a raiz para zerar esse termo. A gente tem que x tem que ser 1, então, portanto, é um termo redutível. Esse aqui tem que ser menos 2, portanto, também é um termo redutível, tá? Então, se reduz, né? Eu posso zerar eles. E eu tenho que a potência é 1 para os dois termos, ou seja, não se repetem. É isso que eu tenho que avaliar para separar em frações parciais. Então, eu tenho aí, para o primeiro termo, ele é um termo redutível, então é apenas um coeficiente simples, dividido pelo x menos 1. Ele não se repete, então só um coeficiente para esse termo. Para o segundo termo, também é um termo redutível, então a gente tem um coeficiente simples, tá?
dividido pelo termo do x mais 2. Ele não se repete, então só um coeficiente para esse termo. Temos aí separado em frações parciais. Agora, avaliando a letra B, né? A gente tem aqui que o grau de P é igual a 2, aqui está o grau, e o grau de Q, que é o denominador, também é igual a 2, ou seja, o grau aí de Q é menor ou igual ao grau de P, não é maior. Portanto, tem que realizar a divisão. Portanto, realiza a divisão de polinômios. Então, eu vou pegar lá, eu vou fazer o x², fazer a divisão aqui por chave, dividido pelo x² mais x mais 2. Aí, então, para tirar esse x², 1 inteiro. 1 vezes x², 1 vezes mais x, 1 vezes mais 2, mais 2. Subtrai aqui, e aqui vamos ter o resto. x² menos x², corta. Nada menos x, nada menos 2, menos 2. Então, aqui agora, o resto, o grau é menor do que aqui o denominador. Então, a gente tem aí que aquela fração x² sobre x² mais x mais 2 é igual a 1 inteiro. Aqui menos e menos a gente pode pôr em evidência, vou colocar aqui mais, aí menos o x mais 2, colocando esse sinal aqui em evidência, dividido, que é o resto, dividido pelo denominador, x² mais x mais 2, que podemos reescrever como sendo 1, esse sinal a gente coloca para cá, menos x mais 2, dividido por x² mais x mais 2. Agora, este termo aqui, que a gente separa em frações parciais, tá? Então, a gente tem que verificar esse termo aqui. Vamos verificar aqui para fatorar e simplificar. Então, a gente calcula o delta para ele, b ao quadrado, né? A gente tem que o b é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a também é 1, vezes o c, que é mais 2. Então, a gente tem aqui 1 menos 8, que dá menos 7. Menos 7 menor que 0. Portanto, não existe raízes. Não existe raízes. Ou seja, não irredutível, né? Irredutível. Esse termo é irredutível, não dá para simplificar ele quando delta é negativo. Então, não tem como eu simplificar a fração, só tem esse termo aí, então ele fica dessa forma mesmo, não tem como eu separar mais em frações parciais, tá? Se tivesse algum outro termo aqui, um x multiplicando tudo, a gente poderia colocar separar em duas frações parciais, e esse termo aqui, de vez de levar um coeficiente simples, como ele é um termo irredutível, ele teria que ter um ax mais b, tá? Bom, eu espero que tenha gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!